Os corais estão morrendo e nos recifes de corais a morte é branca e silenciosa. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e hoje o assunto é muito sério, então eu peço muito a atenção de vocês, pois os corais do nosso planeta estão morrendo. Vamos conversar com Miguel Mias, oceanógrafo, professor doutor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador de pesquisa do Coral Vivo. Olá, Miguel. Muito obrigado pela sua participação e por vir esclarecer para a gente o que vem acontecendo lá nos mares e oceanos e que pouca gente sabe, né, mas vem sendo noticiado aí já no mundo inteiro. Então, Miguel, para iniciarmos, o que são corais? Corais, apesar de muitas pessoas acharem que são pedras ou plantas, corais são animais, né? São seres vivos, eles pertencem a um filo chamado Cnidaria, que é o filo dos cnidários, onde tem também águas-vivas, hidras, uma série de outros organismos também. E o que os corais precisam para sobreviverem? Bem, se a gente estiver conversando de corais de águas rasas, construtores dos recifes de corais de águas rasas, eles precisam de uma série de coisas para sobreviver. Primeiro, eles precisam de luz. Por quê? Porque dentro das suas células, corais têm zooxantelas, que são dinoflagelados fotossintéticos, que fazem fotossíntese e doam grande parte da energia produzida com a fotossíntese para o coral. Então está alimentando o coral. Né? Além disso, o coral precisa de temperatura elevada. São ambientes, né? Os recifes de corais se desenvolvem em regiões de água de temperatura mais alta, ou seja, regiões tropicais tipicamente. Eles precisam também de certos elementos dissolvidos na água para conseguir sintetizar seu esqueleto, em especial íons carbonato e íons cálcio. Né? Então, esses são bastante importantes. E tem outros fatores físico-químicos também que são importantes para regular a distribuição de coral em todo o planeta. Esses são salinidade, teor de nutrientes, embora esse é um número bastante... é um parâmetro bastante polêmico, depende muito da região. Né? Exposição na maré baixa, essas são todas condições que são importantes para coral. Né? Coral não se dá bem na maré muito baixa e tudo mais, mas de modo geral, luz e temperatura são os principais fatores físico-químicos que regulam a distribuição global de corais no planeta. Terceiro, a gente colocaria a disponibilidade desses íons que facilitam a calcificação. E onde os corais são encontrados e qual a importância deles no planeta Terra? Os recifes de corais de água rasa, eu insisto em falar de água rasa porque recife de coral de água profunda é um ambiente completamente diferente, com uma dinâmica diferente e fora do objetivo da nossa conversa aqui. Mas os recifes corais de água rasa, eles estão em regiões tropicais. Né? Tem alguns em regiões subtropicais, é verdade, mas a grande maioria está em regiões tropicais, né? De menos 25 até mais 25 graus de latitude, né? Ou seja, ao redor da linha do Equador ali. Justamente por conta da necessidade deles de temperatura elevada, de uma grande exposição à luz ao longo do ano inteiro. Então eles estão distribuídos em regiões tropicais do planeta inteiro. Né? E a importância deles no planeta é gigantesca. A gente pode discutir tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista socioeconômico. Né? Biologicamente, os recifes de corais eles abrigam 25% de toda a vida marinha. Né? A gente está falando de milhões de espécies de procariotos, eucariotos, num espaço que, se a gente for ver, é relativamente pequeno. Os recifes de corais ocupam menos de 0,1% da superfície do oceano. Então é muita vida num espaço que é relativamente pequeno. Né? Agora tem a importância, e por que eles abrigam tanta vida? Isso é importante a gente discutir. Porque os corais, eles constroem, né, um ambiente que ele é todo tridimensional, recortado, com diferenças. Aqui é mais escuro, aqui é um pouco mais iluminado, aqui a hidrodinâmica é mais forte, aqui é um pouco menos, aqui é mais abrigado, aqui menos. Você tem múltiplos diferentes nichos, que a gente chama. E esses nichos são ocupados por várias espécies. Então, na verdade, essa tridimensionalidade, essa complexidade estrutural, que é como a gente chama isso formalmente, é fundamental para servir de sítio de abrigo para essas espécies. Então, esse 1/4 da vida marinha usa o recife de coral como sítio de abrigo. Usa também como sítio de alimentação, porque tem ali seus alimentos no recife que eles vão utilizar. E também usa o recife como sítio de reprodução. Então, resumindo em palavras um pouco mais simples, os organismos moram, se alimentam e se reproduzem no recife de coral, que é construído pelos corais. Então, o papel é fundamental, né, para abrigar essa biodiversidade extrema. Agora, do ponto de vista socioeconômico, tem múltiplos exemplos. Primeiro, a gente sabe que mais ou menos 10% de toda a proteína animal consumida no planeta hoje vem de ambientes recifais.
né? No Brasil isso não é muito comum, porque a gente tem muita terra interior, né? Onde a gente consegue ter área para gado, né? Boi, porco, o que quer que seja. Temos que lembrar que tem muitos países que não têm isso. São países que são ilhas pequenas e tudo mais, mas que tem uma população relevante e tem um Recife ali na frente. Então a comida vem do Recife, a proteína vem do Recife. Outra coisa é o turismo. Por conta da beleza natural, você tem todo um comércio turístico se desenvolvendo ali. Por quê? Porque é bonito, então as pessoas vão lá para mergulhar, para fazer passeio de barco no mar. Aí desenvolve operadoras de mergulho, marinas e tudo mais. Mas as pessoas têm que se alimentar, então você passa a ter ali também restaurantes, pousadas e todo um comércio se desenvolve, né? E de novo, temos que lembrar que tem países, por exemplo, as Maldivas, o Tahiti, esses são alguns dos exemplos mais famosos, mas tem vários outros. O turismo deles está totalmente atrelado à beleza natural que os exercícios proporcionam. É que as pessoas gostam de ir lá, bater foto, ostentar, na verdade ignoram todo o problema ambiental que esses países vivem, então estão completamente fora da realidade, mas por trás tem um país que é totalmente dependente do turismo, que é dependente da presença do Recife. Né? Além disso, a gente tem a prospecção biotecnológica. Então tem vários compostos que são extraídos de organismos recifais e depois são biosintetizados em laboratório e tem um valor biotecnológico ou farmacêutico. Por exemplo, tem uma pesquisadora da nossa rede de pesquisas do Coral Vivo que extraiu de uma gorgônia brasileira, Phyllogogia dilatata, um composto que tem um valor antibiótico muito importante. Né? Até o coral-sol, se você for ver, não é exatamente um organismo típico de Recife de coral, pelo menos não hoje em dia, no contexto que ele tem no Brasil, mas colegas aqui da USP isolaram uma substância que combate a doença de Chagas a partir do muco do coral-sol. Então é muito importante. Né? Temos, além disso, também a proteção costeira. O Recife é uma barreira submersa que está próxima da costa. Quando a gente tem um fenômeno climático, uma tempestade ou ondas muito intensas que atingem essa barreira submersa, a força desse fenômeno é atenuada, absorvida em grande parte pelo Recife. Isso impede a erosão da costa. Então, construções, praias que estão ali na costa ficam mais protegidas de erosão. Se não tivesse o Recife, ao longo do tempo aquilo ia se perdendo, as construções iam ficar em situação perigosa, iam ter que ser desmontadas, demolidas. Né? E temos a indústria do eucariofilismo, né? Que ainda é muito dependente de organismos extraídos, né? Apesar das polêmicas por trás que existem. Então, se a gente somar todas essas benesses que os recifes proporcionam, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, eles atingem diretamente 500 milhões de pessoas ao redor do planeta. E gera uma renda de 10 trilhões de dólares anual. Isso é muita coisa. Isso mostra que proteger o Recife não é só proteger a biodiversidade, é proteger o bolso das pessoas, inclusive, e a qualidade de vida delas. Vem sendo noticiado no mundo inteiro, em vários canais de comunicação, sobre o branqueamento de corais. O que seria isso, Miguel? O branqueamento de corais é um fenômeno causado pelo aquecimento da água da superfície do oceano. Né? Então, o que acontece? O coral tem ali, vivendo dentro das suas células, como uma organela, as zooxantelas. Quando está quente, a zooxantela não lida muito bem com o calor, e a zooxantela começa a produzir substâncias que nós chamamos de espécies reativas de oxigênio, que são citotóxicas, tóxicas para o coral. Então, do ponto de vista adaptativo, o coral passa a ver que dentro dele mesmo tem um organismo que, ao invés de produzir alimento, ele está produzindo veneno. A resposta dele é linha, né? E expulsa a zooxantela de seus tecidos. O problema é que, como a zooxantela doa grande parte do que ela produz de carbono para o coral, até 100% da necessidade de carbono do coral, quando o coral perde muita zooxantela por um tempo prolongado, o coral morre. Né? Mas de onde vem esse nome branqueamento? Porque as zooxantelas, na verdade, têm uma coloração meio amarronzada, amarelada. Mas quando as zooxantelas saem do tecido coral, perde esse tom de marrom. E as espécies reativas de oxigênio contribuem para a degradação dos pigmentos naturais do coral. E aí o tecido dele fica transparente, translúcido. E aí você consegue ver o esqueleto branco, calcário dele por debaixo do tecido, e daí vem o nome de branqueamento. Né? Uma analogia meio inusitada, era como se nós, seres humanos, de repente ficássemos com pele e órgãos transparentes. Você está andando por aí, o pessoal está vendo seu esqueleto por debaixo da sua pele e órgãos. Né? Mas é um fenômeno que gera muita mortalidade. O coral que está branco, ele está na UTI, está vivo ainda, mas normalmente tem muita mortalidade associada. E onde isso vem acontecendo e por que os corais estão branqueando? O branqueamento de corais é um estressor, né? É um impacto de escala global hoje. Ele acontece no mundo inteiro, em todas as latitudes, todas as regiões, todos os países que habitam recifes de corais. É verdade que alguns sofrem mais com isso, outros sofrem menos, mas ainda assim
todos estão suscetíveis e todos já vivenciaram algum nível de branqueamento, né? Então é no planeta inteiro. Isso tem acontecido porque a gente tem esquentado o planeta sucessivamente. Esses organismos, os corais e as zooxantelas, estão acostumados com um ótimo de temperatura, em torno de 27, 28 graus, depende um pouco da região. Mas quando você fica um pouquinho acima disso, 29, 30, para uma região de 27, 28, já é o suficiente para gerar esse estresse térmico das zooxantelas, né? Então, como a gente tem visto o planeta sucessivamente mais quente, cada vez mais ondas de calor no oceano, branqueamento é uma coisa que infelizmente está se perpetuando cada vez mais intensamente, mais duradouramente, mais frequentemente também. Quando um coral fica branco, significa que ele já morreu? Não. Um coral branco, ele é um coral que ainda está vivo, mas ele está na UTI. Ele está extremamente deficitário do ponto de vista energético, né? E uma forma dele conseguir sobreviver muitas vezes através da alimentação heterotrófica, mas isso é um negócio que a gente não consegue e não deve manipular no oceano, então fica à mercê do que acontece na região, mas ele está vivo. Mas normalmente episódios de branqueamento relevantes geram uma mortalidade muito elevada. O branqueamento seria um processo rápido? Seria uma sentença de morte quando se inicia o branqueamento ou teria como reverter o processo e salvar o coral? O branqueamento não é um processo rápido, né? O branqueamento é um episódio, acontece como consequência de um episódio de estresse térmico crônico, não agudo. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tiver um dia que a temperatura ficou muito quente, 3, 4 graus acima do normal, isso não é o suficiente para branquear. Branqueamento você precisa de temperatura acima do normal por um período prolongado. Normalmente a gente está falando uma escala de pelo menos semanas, ocasionalmente até meses. Tá? Então você vê que não é pouquinho calor, é muito calor acumulado por muito tempo que gera o branqueamento. Né? Quando branqueia não é uma sentença de morte, né? Porque uma parte sobrevive, mas outra parte morre. Então é reversível. Né? Uma vez que o estresse térmico se encerre, o coral não ficou tão debilitado e ele tem a capacidade de adquirir, né, de ser reinfectado por assembleias de zooxantelas, ele pode retornar ao seu estado de saúde original. Né? E é isso que a gente vê. Quando acaba um episódio de branqueamento, acaba o calor do episódio de branqueamento, a gente vê que alguns corais estão muito debilitados, logo morrem, outros ficam brancos, mas lentamente vão se recuperando ao longo do tempo e depois, depende da região, do contexto, mas em torno de 6 meses, ele volta à coloração próxima do que ele tinha originalmente. Miguel, quais os tipos de corais que existem em nosso planeta? E o branqueamento seria capaz de afetar todos os tipos de corais? Essa é uma pergunta ampla, porque o que é um tipo de coral? Né? Tem várias formas que a gente pode categorizar os corais. Vamos lá, dentre os corais zooxantelados, todos os corais zooxantelados estão suscetíveis ao branqueamento. Os corais azooxantelados não estão suscetíveis. Mas corais azooxantelados têm exceções, é verdade, mas a sua grande maioria está restrita ao oceano profundo, que é um recife profundo, que é um ambiente completamente diferente, que funciona de uma forma diferente e tudo mais. Então, os corais de água rasa, em sua ampla maioria, são zooxantelados e estão suscetíveis então ao branqueamento. A gente pode dividir os corais em várias categorias, de acordo com diferentes condições ecológicas, morfológicas, por aí vai. Mas morfologicamente, uma coisa que a gente pode dizer que é importante é que a gente pode dividir os corais de acordo com qual é o formato, de um jeito bem grosseiro, do seu esqueleto. Corais ramificados, que têm esse aspecto mais arborescente, são corais particularmente sensíveis às mudanças climáticas, são os primeiros a morrer, são os mais frágeis. Corais massivos, arredondados, que formam aquelas estruturas mais que lembram uma circunferência, esses tendem a ser os mais termotolerantes, né? Toleram mais. Mas tem exceções para os dois lados e tem várias outras morfologias que não são nem ramificada nem massiva, que ainda assim sofrem em diferentes graus com o branqueamento também. Né? Mas todos os corais zooxantelados estão suscetíveis ao branqueamento. Se tem noção de onde começou este processo de branqueamento e onde ele começou? Sim. O branqueamento ele começou a ficar uma coisa mais intensa na década de 80, quando teve o primeiro episódio de branqueamento em massa registrado em regiões do Indo-Pacífico, né, em 82 e 83, associado à fase quente de um episódio de El Niño, oscilação sul. Depois isso foi se perpetuando até agora, e a gente tem eventos que a gente chama de escala global, que afetam o planeta como um todo, mais ou menos, e efeitos de escala local, que são ondas de calor restritas a uma certa região, né, uma certa província biogeográfica, e afeta principalmente ali e não o restante do mundo.
Em relação à profundidade, os corais que vivem em locais mais profundos sofreriam menos com branqueamento que os corais que vivem em locais mais rasos? Essa é uma pergunta muito legal e é bem dentro da minha linha de pesquisa, né? Mas primeiro a gente tem que separar as coisas aqui com cuidado. O que é um coral de uma região mais profunda? Se a gente está falando de recifes de corais de milhares ou muitas centenas de metros de profundidade, aí não é o que a gente chama muito de um recife de coral típico. A gente chama de oceano profundo, recifes de corais de oceano profundo, que é aquilo que eu digo que tem uma dinâmica, um funcionamento totalmente diferente. Agora, recifes de água rasa, a gente chama de corais, né? Recifes de corais de água rasa, tudo aquilo que está de 0 até seus 150 metros. De 0 a 30 é o que a gente chama de recifes rasos. De 30 até 150 é o que a gente chama de recifes mesofóticos, que é onde chega um pouco menos de luz. Os recifes rasos são notoriamente mais suscetíveis ao branqueamento e ao aquecimento global do que os recifes mesofóticos. Os recifes mesofóticos são, de certo modo, um refúgio para os corais. Por isso que é importante no contexto de mudança climática. Por quê? Porque a gente está esquentando o oceano de cima para baixo. Então a gente está esquentando as camadas superficiais. Então é muito mais fácil você branquear, esquentar e branquear o que está a 10, 15, 20, 30 metros de profundidade do que está a 60 ou o que está a 100 metros de profundidade. Miguel, estamos em junho de 2024 e onde está acontecendo o branqueamento de corais e qual o local mais afetado? Olha, hoje a gente está enfrentando o que a gente chama de quarto evento global de branqueamento em massa, né, afetando o mundo inteiro. Ele afetou principalmente o hemisfério norte em 2023, Caribe, mortalidade inédita, então, realmente um desespero. O Pacífico Leste ali também. E agora, conforme a gente foi migrando para 2024, entrando no verão austral, aqui no hemisfério sul, a gente começou a ver isso afetar a Grande Barreira de Corais e aqui no Brasil, inclusive. Aqui no Brasil também está acontecendo o branqueamento de corais e qual seria o local mais afetado? Sim, a gente começou a enfrentar o branqueamento aqui em fim de fevereiro, né, e até agora ainda está branqueado no começo de junho, mas aqui em junho a gente está vendo a onda de calor começar a arrefecer, está indo embora a onda de calor. Mas o branqueamento persiste, a mortalidade também. A gente começa a ter um pouco mais de noção do estrago alguns meses depois que a onda de calor passou. Então eu calculo que lá para setembro, por aí, a gente vai saber o quanto se perdeu de fato, quanto morreu. Porque as coisas ainda vão morrendo um pouquinho depois que o calor vai embora, porque ficaram muito fragilizados. Mas no Brasil foi muito heterogêneo esse episódio de 2023 e 2024. Foi muito intenso da Baía de Todos os Santos para cima, a Costa dos Corais, em Alagoas, Pernambuco, foi terrível, Rio Grande do Norte foi horrível, Fernando de Noronha, uma situação complicada. No sul da Bahia, o impacto foi menor, né? A gente viu pouca coisa acontecendo em Abrolhos e tudo mais, e o Sudeste passou, não vou dizer ileso, que houve branqueamento, mas branqueamento muito leve. Uma vez que ocorreu o branqueamento numa região e todos os corais morreram, existe a possibilidade de uma recuperação pela natureza ou aquele local vai virar um cemitério de esqueletos de corais? Ele muito provavelmente vai virar um cemitério, porque se você teve a extinção local, né, a perda do Recife como um todo, para ele se recuperar, precisaria que corais de outras regiões estivessem reproduzindo e propagos, larvas, chegassem nessa região que foi destruída e recolonizassem. Mas isso num contexto de mudança climática, onde a gente está tomando uma onda de calor atrás da outra, não há possibilidade de colonizar e se recuperar. Então, essencialmente, se perdeu e aquela região dificilmente se recupera. Tem iniciativas de restauração, mas que não tem eficácia. Então, a gente tem alguns cemitérios importantes de recife de coral no Brasil, infelizmente, no mundo inteiro. Então, enquanto a gente não combate as causas da mudança climática e freia a mudança climática, essas regiões que sofreram extinção, é muito difícil elas terem qualquer tipo de retorno verdadeiro ou útil, né? Pode acabar acontecendo com os corais, o que ocorre também com outros animais de entrarem em extinção? Sem dúvida. A gente, né, coordena um programa de monitoramento de branqueamento na costa do Brasil inteiro, né, vai desde o Ceará até Santa Catarina. E tem alguns sítios que a gente está vendo extinção local, que é o que? Uma espécie que ocorria lá e está deixando de ocorrer agora por causa da mortalidade associada ao branqueamento. Principalmente no Nordeste, isso. Né? E a gente vê que os estados de conservação, essas espécies estão em qual grau de ameaças estão, isso daí vai ter que ser reavaliado e algumas espécies vão entrar em categorias mais severas de ameaça e a gente discute algumas já próximas de extinções locais, né? Algumas em situações até mais severas. Então, sim, isso infelizmente pode acontecer. Está acontecendo. Pessoal, o Miguel é pesquisador e coordenador do projeto Coral Vivo. Então, Miguel, fala pra gente o que é o projeto Coral Vivo. Olha, o projeto Coral Vivo é um orgulho muito grande meu fazer parte do
coral vivo, né? O coral vivo ele já existe faz 21 anos. Ele foi fundado por pesquisadores do Museu Nacional, Débora Pires e Clóvis Castro, que tiveram a visão, são verdadeiros visionários que falaram, olha, se a gente quiser preservar esses ambientes, a pesquisa, que é o que a gente faz por si só, não é suficiente, a gente precisa de outras coisas também. E eles criaram braços no Coral Vivo. O primeiro braço é a pesquisa, que é o braço que eu coordeno hoje, que é a coordenação de pesquisa do Coral Vivo, que a gente gera o conhecimento do que é que está acontecendo nesses ambientes, especialmente no contexto de mudança climática. Mas essa informação é repassada para outros braços do Coral Vivo. Primeiro é o braço de políticas públicas, que é levado para gestores ambientais, políticos e tomadores de decisão em geral, o que é que está acontecendo. Conheçam isso e quais são as decisões que a gente pode tomar em prol da conservação desses ambientes. Outra coisa que o Coral Vivo faz muito é sensibilização, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. É ter certeza que a informação do que são esses ambientes, o que está acontecendo com eles, chegue na população em modo geral. Uma outra, o quarto braço do Coral Vivo, eu falei de pesquisa, políticas públicas, sensibilização, e o quarto é educação ambiental, que é o quê? Vamos formar pessoas, desde sua fase jovem, verdadeiros ambientalistas que vão batalhar pelo bem desses ambientes. E o quinto braço que nós temos é a comunicação, que é meio que transversal, pega as informações de todos esses quatro braços e tenta divulgar o máximo que pode para a sociedade. Então, eu acho que a gente já teve um impacto muito positivo com isso. Óbvio que não foi o suficiente para reverter o problema que os recifes enfrentam, porque é um problema muito grave e muito complicado de se resolver, mas a gente está no caminho. A gente precisa de muitas outras pessoas, iniciativas, instituições e tudo mais, se unindo para que a gente consiga realmente mexer na cabeça das pessoas, para que a gente consiga conservar esse ambiente de uma forma mais eficiente. Existem outros projetos em outros países nesse monitoramento dos corais? Olha, tem universidades e pesquisadores do mundo inteiro envolvidos nisso. A gente faz isso no Brasil, mas tem pessoas fazendo isso no mundo inteiro, então a gente consegue, daqui a algum tempo, descrever muito bem qual foi a destruição que esse último episódio global de branqueamento causou nos recifes do planeta. O que a gente pode dizer, porém, de uma forma muito triste, é que da década de 90 para cá, até 2023, mais ou menos 55% de todos os corais do planeta se perderam, majoritariamente por conta de aquecimento global. Pessoal, é muito triste saber que isso está acontecendo com nossos corais. E Miguel, qual seria a solução para parar o branqueamento e salvar os corais? Será que ainda dá tempo? Muito difícil, mas temos que batalhar. A gente já está vendo uma destruição e o planeta continua esquentando de uma forma que a gente frear o aquecimento a tempo é um desafio muito grande. Se a gente não parar de esquentar o planeta, até 2050, que é daqui 25 anos mais ou menos, a gente vai ter 5% só dos recifes de corais que a gente tinha há 30 anos, ou seja, praticamente a perda deles do ponto de vista prático, funcional e tudo mais. Para reverter isso, a gente precisa mudar o hábito da população em escala global de forma urgente. Então a gente precisa batalhar por formas, não só por criação de unidades de conservação para proteger esses ambientes, mas combater a poluição atmosférica, combater todas as atividades que geram a concentração de calor na atmosfera, que esquenta o planeta e, por consequência, esquenta o oceano. Mas o caminho para resolver isso daí é a gente realmente fazer comunicação, educação ambiental, sensibilização, para que a gente tenha uma grande quantidade de pessoas no planeta priorizando isso, na hora que escolhem seus representantes, na hora que tomam suas atitudes no dia a dia. A gente precisa entender que a gente não vive mais numa época de mudanças climáticas. A gente chama hoje de uma época de emergência climática. E tem muitos outros problemas que as mudanças climáticas trazem, que não são o objetivo da nossa conversa aqui, mas que são destrutivas em várias escalas que afetam a vida das pessoas, inclusive. Então a gente precisa mexer na cabeça das pessoas. Esse é o primeiro passo. Se a população mundial não quiser mudar isso, nós não vamos conseguir. Miguel, eu sou aquarista e sou apaixonado pelos corais. Inclusive eu tenho vários aquários marinhos com peixes, corais, alguns outros invertebrados. Agora uma pergunta voltada para o aquarismo. O aquarismo, Miguel, ele pode afetar ou ajudar de alguma forma nessa situação? O aquarismo tem um papel importante aí. Eu sempre digo, o aquarismo ele pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, dependendo das atitudes de quem é que está pilotando o aquário. Se o aquarista que está pilotando o aquário é uma pessoa que tem atitudes um pouco egoístas, que importa para ele o aquário e o ego do aquarismo e mostrar isso daqui de uma forma desconectada ao meio ambiente, esse é um aquarismo ruim. O aquarismo também que se envolve
no comércio de espécies ameaçadas ou em práticas que maltratem os organismos ou práticas que destruam o próprio recife, isso é um exemplo de aquarismo inaceitável, que ainda é muito comum, infelizmente. Agora, o que é o bom aquarismo? É aquele que não tem espécies ameaçadas, que tem um cuidado com os organismos e que usa o aquário como uma ferramenta de sensibilização e conscientização para que as pessoas conheçam o recife ali, o que é que está acontecendo na natureza. Resumindo, o aquarismo que é desconectado da natureza é péssimo e o que é bem conectado à natureza é ótimo. O problema é que tem muita gente que até acha que o aquarismo estão atuando de uma forma conectada à natureza e não estão nem de perto. Então, eu diria que o aquarista precisa conhecer mais o ambiente, o que é que está acontecendo por lá, e batalhar um pouco para o ambiente, trazer aquilo para dentro do seu aquário. E não ficar bitolado no seu aquário e ignorar um pouquinho o que está acontecendo no ambiente, ou priorizar o seu aquário perante o ambiente, que é o que muitos, infelizmente, ainda fazem. Me bateu um pensamento aqui, Miguel. Existem aquaristas pelo mundo todo, e muitos com aquários marinhos repletos de lindos corais e de diversas espécies. Esses aquários poderiam se tornar um banco genético de corais? Não, isso eu respondo categoricamente. A resposta é não. Por vários motivos. Primeiro, banco genético é uma coisa que a gente nunca vai conseguir construir de verdade. Porque a diversidade genética que tem na natureza é uma diversidade genética que a gente não consegue replicar no laboratório em ambiente fechado. E esse é um dos problemas. Introduzir isso de volta é um problema porque baixa diversidade genética, que é o que a gente tem em aquário, se traduz em menor resiliência, menor capacidade de absorver os impactos, quaisquer sejam eles, inclusive das mudanças climáticas. A gente sabe hoje que os ambientes que estão bem em aquário, os organismos que estão bem em aquário, são organismos que têm uma predisposição genética a tolerar bem as condições artificiais de aquário, não necessariamente de tolerar bem o que acontece na natureza. Então, quando a gente pega aquilo que está no aquário, no laboratório, e tenta usar aquilo para reconstruir a natureza, nunca funciona porque a gente enfrenta uma coisinha chamada gargalo genético, que é uma coisa que a gente pode discutir em mais detalhe mais para frente. Segundo, banco genético, se isso for existir de uma forma ciente, não vai estar nos aquaristas, com todo respeito aos aquaristas, estará nas universidades. Porque quem está atuando na linha de frente para conhecer o que está acontecendo e tem o cuidado de qualquer processo de reintrodução seja feito com cuidado, são as universidades. O aquarismo é uma entidade privada. A gente não pode usar o aquário para repovoar o ambiente, salvo raríssimas exceções. Então, e as universidades sabem bem hoje que não é essa a solução. A gente não vai conseguir guardar um monte de coral em laboratório e depois vai lá e replanta aquilo e tudo volta à vida esplendorosamente, porque o calor continua lá. A gente precisa parar de esquentar. Daí sim a gente pode pensar em repovoar, mas a gente nunca vai repovoar da forma que era originalmente, porque os ambientes têm uma dinâmica, eles mudam muito, a composição deles é de uma forma muito complexa dinamicamente, então a gente não vai conseguir replicar aquilo lá. Mas não adianta nada disso a gente continuar esquentando o oceano, porque vai pôr no oceano e vai continuar perdendo. Existe algo sendo feito pelos governos aqui do Brasil, pelo mundo, para se evitar o aumento da temperatura nos oceanos e assim evitar o branqueamento dos corais, Miguel? Olha, o Brasil é um país muito pouco sensível a isso. O Brasil sequer sabe direito o que é um coral, grande parte da população não sabe o que é um coral, acho que é pedra, nem sabe o que é. Então a gente não tem uma cultura muito boa da conservação aqui no Brasil nesse aspecto. Em outras partes do mundo, sim. Principalmente aqueles países que têm grande parte da sua economia atrelada à saúde desses ambientes. A gente está falando do Indo-Pacífico e tudo mais. Então a Austrália, que até a economia nem é tão atrelada aos recifes per se, mas que dá um valor para a Grande Barreira muito maior do que a gente dá, por exemplo, à floresta amazônica. Então eles tomam uma série de cuidados para que aquele fique o mais bem preservado possível. Mas nada ainda que conseguisse reverter o aumento da temperatura do oceano. A gente está conseguindo cuidar um pouco melhor em algumas regiões, mas não temos. A gente precisa realmente mudar como as pessoas se comportam no planeta para daí sim a gente conseguir reverter essa história de aquecimento do oceano. O que as pessoas comuns e aquaristas podem fazer pelos corais nessa situação de branqueamento? Essa é a pergunta mais importante, no meu entendimento. O que a gente precisa fazer é isso daqui, é comunicar, que as pessoas conheçam o que é um recife de coral, o que está causando a morte deles, que é o aquecimento global, e o que a gente faz para combater o aquecimento global, que é essencialmente mudar os nossos hábitos em escala global. E enquanto a gente não fizer isso, esse ambiente vai para o brejo, e as pessoas que dependem desse ambiente vão sofrer ao longo do tempo também. E agora, olhando para o aquarista per se, é o que eu digo, o aquarista precisa olhar menos para o aquário, olhar mais para a natureza. Eu vejo muitos aquaristas experientes, até que visitam o oceano com muita frequência, ainda assim são bitolados no aquário e não na natureza. E esse é o erro,
porque o aquarista nunca vai tomar as atitudes mais corretas do ponto de vista da conservação, nunca vai ser um aliado da conservação, um aquarista verdadeiramente do bem, enquanto ele não conseguir ter essa sensibilidade com o que está acontecendo na natureza e usar o aquarismo para resolver aquele problema. O cara que está sempre preocupado com ter aquela beleza e nada mais, não quero saber o que está acontecendo na natureza, não é um cara que vai ajudar muito. Muito obrigado, Miguel, pela participação e pelos esclarecimentos. E pessoal, quem desejar conhecer melhor o projeto Coral Vivo, que o Miguel é coordenador, é só acompanhar eles nas redes sociais, que eles fazem um excelente trabalho, estão sempre postando as atualizações e as notícias sobre os corais. Olha, para encerrar, João, eu queria dizer que eu agradeço muito, eu estou sempre à disposição. Esse tipo de conversa que a gente tem é uma atividade importante para a gente na universidade, o que a gente chama de extensão, né? Ter certeza que o conhecimento que é produzido na universidade não fique preso na universidade, que ele tenha permeabilidade e penetração na população. É a nossa obrigação, inclusive, para tentar reverter esse cenário de mudança climática. Então, eu só tenho a agradecer por isso, porque você está fazendo um papel fundamental, que é o papel de comunicador. A gente precisa dos comunicadores para que isso se perpetue, né? Então eu agradeço, eu espero que todas as pessoas que tenham participado aqui, assistido, se juntem ao que a gente chama de exército de recifólogos, que são pessoas que verdadeiramente batalham para que esses ambientes sobrevivam, continuem por aí, né? Que façam o bem que eles façam para a sociedade, que façam o bem que façam do ponto de vista biológico, e caminhamos em frente, né? Eu espero que isso tenha sensibilizado as pessoas que tenham assistido. Isso é o que eu gostaria, é o presente que eu ganharia em troca de qualquer pessoa que tenha valorizado o que discutimos aqui. Tá bom? Muito, muito obrigado a João, a quem assistiu, e um grande abraço. Até mais, pessoal. Pessoal, agora peço muito a ajuda de vocês para que este vídeo alcance o máximo de pessoas. E para isso, eu preciso que você curte o vídeo, tá? Deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, sugestão e compartilhe este vídeo com seu amigo, com seu familiar, para que assim a gente possa abranger o máximo de pessoas e que todos tomem ciência dessa situação e que cada um possa fazer a sua parte para ajudarmos, né, a salvar os nossos corais. Mais uma vez, muito obrigado, Miguel, pelo seu tempo aqui com a gente, por todo o seu trabalho, o projeto, as pesquisas e por tudo que você vem fazendo em relação aos corais. Pessoal, muito obrigado quem ficou até aqui. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo, tá? Isso é muito importante. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.